bem-vindo ao Mapa do DNA. Hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais importantes da biologia e da bioquímica, o pH e os sistemas tampão. Esse tema pode parecer abstrato à primeira vista, mas na verdade ele está presente em cada respiração, em cada gole d'água, em cada exame médico que você faz. Entender o pH é entender como a vida se mantém equilibrada. Antes de começarmos, deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que a escala de pH nasceu dentro de uma cervejaria? Isso mesmo! No início do século XX, o químico dinamarquês Søren Peter Lauritz Sørensen trabalhava nos laboratórios da famosa cervejaria Carlsberg, em Copenhague. Ele enfrentava um problema: como medir de forma precisa e simples a acidez do processo de fermentação da cerveja. Foi assim que, em 1909, ele criou a escala de pH, uma maneira prática de medir a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. Ou seja, um dos conceitos mais fundamentais da ciência moderna surgiu graças à busca por uma boa cerveja. Fascinante, não é? Algo criado para melhorar a produção de cerveja hoje salva vidas em hospitais do mundo inteiro. O pH do sangue é uma das medidas mais importantes da medicina. Pequenas alterações podem indicar problemas graves. Se o pH cai abaixo de 7,35, chamamos de acidose. Isso pode acontecer em diabetes descompensada, insuficiência respiratória ou doenças renais. Se o pH sobe acima de 7,45, chamamos de alcalose. Ela pode ocorrer por vômitos intensos, perda de sais no rim ou até hiperventilação. Para o médico, não basta saber se está ácido ou básico. O importante é descobrir a causa, se vem do metabolismo, como no fígado, nos rins ou no diabetes, ou se vem da respiração, como nas doenças pulmonares. Um simples exame de sangue arterial já mostra o pH, o gás carbônico e o bicarbonato. Com esses dados, o médico identifica acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória ou alcalose respiratória. É incrível, apenas olhando o pH já se abre uma janela para entender como está funcionando todo o corpo. Mas afinal, o que é o pH? A sigla significa potencial hidrogeniônico. Na prática, ele mede a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. Quanto mais íons H, mais ácida é a solução. Quanto menos, mais básica ou alcalina. A escala vai de 0 a 14, valores abaixo de 7 indicam acidez, valores acima de 7 indicam alcalinidade, e o valor 7 representa neutralidade, como água pura. Parece simples, mas esse conceito é a chave para entendermos inúmeros processos químicos e biológicos. Agora, aqui vai um detalhe fundamental. A escala de pH é logarítmica. Isso significa que cada unidade representa uma variação de 10 vezes na concentração de íons de hidrogênio. Por exemplo, uma solução com pH 5 é 10 vezes mais ácida que uma de pH 6, e 100 vezes mais ácida que uma de pH 7, ou seja, pequenas mudanças na escala de pH representam enormes diferenças químicas. É por isso que uma queda de apenas 0,3 no pH do sangue pode colocar a vida em risco. Vamos a alguns exemplos do nosso cotidiano. O suco de limão tem pH em torno de 2 menos bastante ácido. O vinagre também é ácido, com pH entre 2 e 3, já o refrigerante, tão popular, tem pH próximo de 3, o que ajuda a explicar por que ele é corrosivo para os dentes. O café, que muitos tomam pela manhã, tem pH em torno de 5, o leite, um pouco ácido, gira em torno de 6,5. O sangue humano, em contrapartida, tem pH levemente básico, entre 7,35 e 7,45. A água do mar é ainda mais alcalina, em torno de 8. E a amônia, usada em produtos de limpeza, é bem mais básica, com pH próximo de 11. Esses exemplos mostram como o pH molda nosso dia a dia, do sabor de um alimento à saúde dos nossos dentes, da qualidade da água à sobrevivência das células. Na biologia, o pH tem um papel crítico. Muitas enzimas, que são as proteínas responsáveis por catalisar as reações químicas da vida, só funcionam em uma faixa estreita de pH. Se o ambiente ficar muito ácido, muito básico, a enzima perde sua forma, deixa de funcionar e o metabolismo celular é interrompido. Imagine um motor de carro que só funciona se o óleo estiver na viscosidade certa. Se o óleo estiver muito fino, muito grosso, o motor trava. Com as enzimas é a mesma coisa. O pH precisa estar no ponto certo. É por isso que o estômago humano, com pH em torno de 2, possui enzimas especiais, como a pepsina, que só funcionam nesse ambiente extremamente ácido. Já no intestino delgado, o pH é neutro a levemente básico, permitindo a ação de outras enzimas digestivas. Cada parte do corpo tem seu próprio clima químico, ajustado para as reações certas acontecerem no lugar certo. Agora preste atenção, o corpo humano é uma máquina extremamente precisa quando se trata de pH. O sangue deve permanecer entre 7,35 e 7,45. Essa margem estreita é tão crítica que, se o pH cair para 7 ou subir para 7,8,
a vida está em risco. Para você ter uma ideia, uma queda de apenas 0,3 unidades já é suficiente para colocar uma pessoa em estado crítico. É como caminhar em uma corda bamba. Qualquer desequilíbrio pode ser fatal. E como sabemos se o corpo está mantendo esse equilíbrio? É aqui que entram os exames médicos. A gasometria arterial, por exemplo, mede diretamente o pH do sangue. É um exame muito usado em unidades de TI para avaliar se o paciente está em acidose ou alcalose. Quando o pH está abaixo de 7,35, temos uma acidose. Quando está acima de 7,45, temos uma alcalose. E essas condições podem ter diferentes origens, né? Respiratória, quando o problema está nos pulmões, ou metabólica, quando o problema está nos rins ou em outras vias químicas do corpo. Vamos a alguns exemplos clínicos. Até aqui, vimos que o sangue saudável se mantém entre pH 7,35 e 7,45 para o médico. Essa faixa não é apenas um número, ela é uma janela para o que está acontecendo com a respiração. Com os rins e com o metabolismo. A primeira coisa que se avalia é simples. Se o pH está abaixo de 7,35, chamamos de acidemia. Se está acima de 7,45, chamamos de alcalemia. Mas cuidado, o pH sozinho não explica a causa. Para isso, sempre analisamos o trio pH, gás carbônico e bicarbonato. O gás carbônico mostra o componente respiratório, enquanto o bicarbonato indica o componente metabólico. O primeiro passo é nomear o distúrbio. Se o pH está baixo, temos acidemia. Se está alto, alcalêmia. E se o pH parece normal, mas gás carbônico e bicarbonato estão alterados, provavelmente existe um distúrbio misto. O segundo passo é identificar o processo primário. Se o gás carbônico se move na direção oposta ao pH, o distúrbio é respiratório. Se o bicarbonato se move na mesma direção do pH, o distúrbio é metabólico. O terceiro passo é verificar a compensação. O corpo sempre tenta corrigir, mas só até certo ponto. Na acidose metabólica, por exemplo, usamos a fórmula de Winter para prever quanto o gás carbônico deveria cair. Se o valor medido é maior que o esperado, há também um componente respiratório acidótico. Se é menor, existe um componente respiratório alcalótico. O mesmo raciocínio vale para a alcalose metabólica, onde o corpo tenta reter mais gás carbônico. Quando o problema é respiratório, também existe compensação metabólica pelos rins. Se o gás carbônico sobe, o rim aumenta o bicarbonato. Se o gás carbônico cai, o rim reduz o bicarbonato. Essa compensação é parcial e diferente em situações agudas ou crônicas. Se o valor real foge do esperado, isso denuncia um distúrbio misto. O quarto passo é calcular o chamado anion gap, que ajuda a entender acidoses metabólicas. O valor normal gira em torno de 8 a 12. Se está aumentado, indica ácidos extras no sangue, como acontece no excesso de lactato, na cetoacidose diabética, na insuficiência renal ou em intoxicações por metanol e etilenoglicol. Se o anion gap é normal, o problema geralmente é perda de bicarbonato ou falha renal tubular. Existe também a chamada análise delta-delta, onde comparamos a elevação do anion gap com a queda do bicarbonato. Se não batem, isso sugere distúrbios mistos, como cetoacidose, associada a vômitos persistentes. O quinto passo é integrar os achados com o contexto clínico. Uma acidose metabólica com anion gap elevado pode vir de choque, sepse, crises convulsivas, uso de certos medicamentos ou de corpos cetônicos no diabetes descompensado. Já uma acidose metabólica sem anion gap elevado pode vir de diarreias intensas, de uso de diuréticos específicos ou de reposição exagerada de soro fisiológico. Na alcalose metabólica, pense em perdas gástricas de ácido pelo vômito, em diuréticos ou em excesso de hormônios da adrenal. Nesse caso, o exame de urina também ajuda, mostrando se o corpo ainda está perdendo cloro. Se o distúrbio for respiratório, o raciocínio muda. Na acidose respiratória, a retenção de gás carbônico. Isso ocorre em crises de asma, em doença pulmonar obstrutiva crônica, em depressão do sistema nervoso central causada por sedativos ou em fraqueza muscular grave. Já na alcalose respiratória, a hiperventilação. Isso pode acontecer em infecções pulmonares, em ansiedade, em embolia pulmonar, em doenças do fígado, na gestação, ou mesmo nas fases iniciais de intoxicação por salicilatos. O sexto passo é observar marcadores que mudam condutas. O lactato elevado aponta para hipóxia ou sepse, revelando choque oculto. O chamado excesso de base mostra se o componente é metabólico ácido ou alcalino. O potássio também deve ser avaliado porque ele se move junto com o hidrogênio. Em acidoses tende a subir, em alcaloses tende a cair, mas cuidado. O valor no sangue pode enganar e esconder déficits totais. E sempre lembre, pH abaixo de 7,1 ou acima de 7,6 é sinal de risco extremo de arritmia e de falência enzimática. Também existem armadilhas na coleta e interpretação. Amostras venosas não substituem a arterial quando há instabilidade. Bolhas de ar no frasco podem falsamente aumentar o pH. Atrasos para analisar podem aumentar o gás carbônico e distorcer o resultado. E excesso de heparina líquida pode diluir a amostra. Até a temperatura do paciente pode exigir correção nos cálculos. Por fim, um resumo mental rápido ajuda o médico à beira do leito. Pergunte-se: o pH está ácido ou básico?
O distúrbio é respiratório ou metabólico? A compensação confere? Existe anion gap aumentado? O lactato e o potássio estão normais? Há pistas clínicas de rim, pulmão, toxinas ou perfusão alterada? Preste atenção. Com meia dúzia de números de uma gasometria, um médico experiente enxerga insuficiência respiratória que piorou, sepse em evolução, cetoacidose diabética, intoxicação por álcool tóxico ou vômitos persistentes que levaram à alcalose. E com isso, decide o rumo do tratamento em minutos. É por isso que o pH do sangue, em conjunto com a gasometria, é um dos sinais vitais químicos mais poderosos da medicina. Imagine uma pessoa com insuficiência respiratória, incapaz de eliminar corretamente o dióxido de carbono. O ciose se acumula no sangue, reage com a água e forma ácido carbônico, baixando o pH. Isso é uma acidose respiratória. Agora, pense em um paciente com diabetes descompensada. Sem insulina suficiente, o corpo começa a quebrar gorduras em excesso, produzindo corpos cetônicos, que são ácidos. O resultado é uma acidose metabólica, chamada de cetoacidose diabética. Já em casos de vômito intenso, a pessoa perde muito ácido do estômago, e o pH do sangue pode subir, causando uma alcalose metabólica. Ou seja, manter o pH correto não é apenas uma questão acadêmica, é uma questão de vida ou morte. Mas como o corpo consegue manter esse pH tão estável? A resposta está nos sistemas tampão. Eles são como guardiões químicos que resistem a mudanças bruscas no pH. Pense em um tampão como uma esponja que absorve o excesso de ácido ou de base, evitando que o ambiente mude de forma drástica. Sem esses sistemas, cada refeição, cada respiração, cada reação metabólica poderia alterar perigosamente o pH do corpo. O principal sistema tampão do corpo humano é o tampão bicarbonato. Ele funciona em equilíbrio entre o bicarbonato HCO e o ácido carbônico HCl. Quando há excesso de ácido no sangue, o bicarbonato se combina com os íons H e neutraliza a acidez. Quando há excesso de base, o ácido carbônico libera H para equilibrar. É como uma gangorra que se ajusta sozinha, mantendo o balanço. E aqui entra um detalhe fascinante. Esse sistema está diretamente ligado à respiração. Ao respirarmos, eliminamos coatró, que reduz a formação de ácido carbônico, ajudando a equilibrar o pH. É por isso que, em momentos de ansiedade ou pânico, a respiração acelerada pode causar uma alcalose temporária. Você elimina tanto o CO que o pH do sangue sobe. Outro sistema tampão importante é o fosfato, que atua principalmente dentro das células e no fluido tubular dos rins. Ele é menos abundante que o bicarbonato, mas extremamente eficiente em ambientes intracelulares. Além disso, temos as proteínas, como tampões, e a principal delas é a hemoglobina. No sangue, a hemoglobina não serve apenas para transportar oxigênio, ela também ajuda a manter o pH, ligando-se a íons de hidrogênio quando necessário. É como se cada glóbulo vermelho fosse também um pequeno guardião do equilíbrio químico. Agora vamos falar do papel dos órgãos. Os pulmões e os rins trabalham em conjunto para manter o pH. Os pulmões fazem ajustes rápidos, eliminando mais ou menos dióxido de carbono conforme a necessidade. Os rins, por sua vez, fazem ajustes lentos, excretando íons de hidrogênio e reabsorvendo bicarbonato. É como ter dois sistemas de segurança, um rápido, que reage em minutos, e outro lento, que garante a estabilidade a longo prazo. Essa integração entre pulmões e rins é fundamental para a homeostase. Preste atenção. Sem esses sistemas, a vida seria impossível. Cada pedaço de comida que ingerimos, cada molécula de glicose quebrada, cada músculo que se contrai, libera subprodutos ácidos. Se não houvesse um mecanismo para neutralizar isso, o pH despencaria. Da mesma forma, processos que consomem íons H poderiam tornar o corpo alcalino demais. Os tampões são os escudos químicos que impedem que isso aconteça. Mas o pH não é importante apenas dentro do corpo humano. Ele também é crucial no meio ambiente. A chuva ácida, por exemplo, ocorre quando gases poluentes como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio reagem com a água da atmosfera, formando ácidos que baixam o pH da chuva. Isso pode devastar florestas, acidificar lagos e matar peixes. Nos oceanos, o excesso de dióxido de carbono dissolvido causa a acidificação das águas, afetando recifes de corais e a vida marinha. Em solos agrícolas, o pH determina se os nutrientes estarão disponíveis ou bloqueados para as plantas. É por isso que agricultores corrigem o pH do solo com calcário. Sem o pH certo, a plantação não cresce. Voltando ao nosso corpo, vamos recapitular os pontos-chave. O pH é a medida da acidez, ou a alcalinidade de uma solução. No corpo humano, ele deve ser mantido dentro de uma faixa estreita, especialmente no sangue, entre 7,35 e 7,45. Esse controle é garantido pelos sistemas tampão menos bicarbonato. Fosfato e proteínas, em conjunto com a ação dos pulmões e rins, alterações no pH podem levar a condições graves como acidose e alcalose, que aparecem em exames médicos e exigem tratamento imediato. Preste atenção, isso é fundamental. O pH é um dos parâmetros mais avaliados em hospitais, porque reflete diretamente o estado de equilíbrio químico do corpo. Entender o pH é entender como a vida se mantém em funcionamento, como as enzimas atuam, como o metabolismo se regula. E como os médicos interpretam os sinais de saúde ou doença. No próximo vídeo vamos continuar nossa jornada pelo mapa do DNA, explorando os segredos do núcleo celular e da expressão
gênica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar cada passo dessa viagem pelo mundo invisível da biologia.